Olá, gente. Sou a doutora Carla Menin Stahlschmidt, médica há 20 anos. E se você chegou até aqui, é porque, no mínimo, uma curiosidade você teve sobre o que significa medicina e simbólica. Então eu tô aqui para dar algumas explicações iniciais para vocês compreenderem o porquê da gente juntar essas duas vertentes aparentemente muito distantes, mas que na verdade vão ser a base da explicação de muitos sintomas de muitos pacientes e clientes que vêm até a gente 2, 3, 5 vezes ao ano com sintomatologia recorrente, melhoram um pouquinho e depois piora e voltam a procurar o médico, o fisioterapeuta, o dentista, o personal trainer, o psicólogo, o terapeuta holístico, entre outros. Muito bem, então como é que funciona isso? A gente tem alguns níveis de investigação que a gente tem que organizar na nossa cabeça para a gente conseguir fazer com que o paciente nos fale o que é o necessário para que a gente consiga acessar aquela base, certo? Mas antes disso, a gente tem que entender quais são os sistemas de ativação que a gente tem no nosso corpo que podem manter uma sintomatologia crônica subjacente e não necessariamente ter uma lesão anatômica, certo? Então, como é que funciona isso? A gente tem dois sistemas principais. O sistema adrenérgico, que é o sistema de liberação do sistema nervoso simpático, que libera adrenalina. Junto com isso, a gente tem liberação de cortisol. Essa liberação de cortisol vai fazer a liberação de muitos mediadores, que são mediadores pró-inflamatórios, a maioria deles, citoquinas, fatores de crescimento moral, entre outros. E esses fatores vão agir sobre todas as células do nosso corpo, em alguma instância. Então você pensa que, se isso acontece para você, quando, por exemplo, você está diante de uma ameaça real, um assalto, um animal selvagem, etc., o teu corpo vai disparar esse mecanismo que é o circuito da sobrevivência, que a gente chama. Então o teu corpo compreende que aquilo é algo que você precisa ou lutar ou fugir e vai te preparar para tudo isso. Tua frequência do coração vai aumentar, tua pupila vai dilatar, os músculos vão receber mais sangue, os órgãos aqui do complexo nosso axial vão ter o sangue desviado para algum deles mais, outros menos. A gente vai ter uma diminuição da circulação intestinal, um aumento da circulação cerebral momentâneo, para que a gente possa tomar essas medidas. A glicose circulante vai aumentar repentinamente para dar subsídio para esses músculos trabalharem, e dessa forma o teu corpo está pronto para lutar ou fugir, certo? Mas o nosso corpo não entende a diferença entre um leão na nossa frente, um assaltante na nossa frente, e um relógio despertador que te tira do sono dessa maneira. Então, da mesma maneira que o teu corpo vai soltar um booster adrenérgico para uma situação real, concreta, entre aspas, ele também vai soltar um booster adrenérgico para uma situação fictícia, ou para uma situação que não é exatamente fictícia, mas ela é criada na sua cabeça, através de sensações e de pensamentos. Então, quando isso acontece, o nosso corpo vai trabalhar nesse ritmo, certo? Então, você pense isso acontecendo uma vez isoladamente. Não vai ocasionar muitos problemas para o nosso corpo. Agora, pense isso acontecendo 5 vezes por dia. Quando você acorda de manhã, quando você vê que está atrasado para o trabalho, quando você vê que tinha que entregar um relatório para o teu chefe e você não fez esse relatório, ou esse relatório você se cobra demais e acha que esse relatório não ficou bom. Quando o teu chefe chega para te cobrar alguma coisa, quando você tem um relacionamento conjugal onde existe uma divergência que logo cedo já começam o blá blá blá, né? Atitudes do dia a dia, né? Quando o teu filho vai para a escola e o teu filho se depara com alguém que não o respeita ou vice-versa, né? Há uma confusão, né? Dentre as várias situações do dia a dia. Com as notícias que a gente vê na TV todo dia, que nos remetem a uma sensação de insegurança e de medo, né? Isso é comum. Então, dessa forma, o organismo que vive trigado nesse circuito adrenérgico, ele vai ter uma resposta que vai se tornar crônica. Essa resposta vai ser cronicamente adrenérgica. E teu corpo vai ficar cronicamente inflamado. E disto, sim, daí podem advir os sintomas. Aí você pode ter aquela sensação de aperto no peito, aquela batedeira no coração, aquela falta de ar, aquele sufocamento, crise de ansiedade. Disso você pode ter aquela dor epigás que parece uma úlcera, vai até pro hospital, chega com a barriga dura, abdômen tapa, até acha que tem que operar, mas no fim não tem nem gastrite, mas a dor tá lá. Ou aquelas dores musculares crônicas que se arrastam por anos, vão pra
3, 5, 8 médicos e a gente não consegue fechar o espectro de doença que esse paciente tem. Pode ser uma doença autoimune, mas não fecha artrite, não fecha fibromialgia, não fecha lúpus, nenhuma dessas mais frequentes. O paciente tem um espectro, usa 3, 4, 5 classes de remédio e não melhora. Aquele paciente que tem episódios depressivos e cronicamente utiliza medicação e flutua entre melhoria e piora, mesmo dando remédio, mesmo associando medicação. Então, todas essas situações, elas podem estar recorrendo por conta desse mecanismo cronicamente ativado. E aí, quando a gente está diante de um paciente desse, o que a gente tem que entender? É que simplesmente entender esse mecanismo não vai resolver o problema dele. O que a gente precisa acessar é: ok, mas da onde vem esse gatilho para que isso cronicamente esteja assim? E aí a gente está falando dessa organização em níveis de investigação. Então, no primeiro nível de investigação, o que a gente encontra? A gente encontra toda a investigação clínica, alopática, né? Quando a gente está falando. Então é assim, o paciente vem com uma dor crônica em articulações. Então, primeira coisa que eu vou entender: idade, história mórbida pregressa, familiar, qual é a condição e hábito de vida, se tem alguma predisposição, se tem alguma situação ortopédica associada. Vou pesquisar todos os exames para doença autoimune, vou fazer exame de imagem, vou atrás da consequência física daquilo ali. Ok, não encontrei nada físico que justifique aquilo. Teu paciente tá com as dores, claro que você vai iniciar um tratamento para ele, que vai ter que ser medicamentoso em um princípio. E aí a gente vai partir para o segundo nível de investigação. Qual é esse segundo nível de investigação? É o nível mental. É entender quais são esses gatilhos, quais são as ditas forma-pensamento, que são então um pensamento dotado de emoção, que são capazes de trigar esse sistema adrenérgico. E isso acontece geralmente quando a gente se depara com uma sombra ou um complexo. Então aí a gente está partindo para um outro andar de conversa com o nosso paciente, de entender onde é que estão esses nós, onde é que isso aí se encontra. É no trabalho? É no relacionamento? É dentro de si mesmo, com alguma situação interna que ainda está enganchada, né? Então aí você vai ter que averiguar de acordo com o padrão de sintoma do teu paciente para mais ou menos aonde aquilo te direciona. Tá bom, doutora Carla, mas como é que a gente vai fazer isso? Bom, aí nós vamos ter que ampliar o nosso nível de investigação e sair da investigação médica clássica e básica. Nós vamos ter que entender um pouquinho sobre os chakras, né? Sobre o que cada um representa, qual é o bloqueio de cada um, e aonde que eu tenho esse bloqueio, como é que eu faço para acessar aquilo e desbloquear. Então aí já é uma conversa mais aprofundada, mas que graças a essa organização a gente consegue fazer esse match, esse cruzamento. Vou dar um exemplo simples aqui para vocês, um exemplo bem frequente, tá? Por exemplo, o globos faríngeos, que a gente fala, a bola na garganta, sensação de sufocamento, dificuldade de falar, ou laringites de recorrência, né? Volta e meia a pessoa fica sem voz e não tem infecção, e não é refluxo, e não tem tosse crônica, nada disso, tá? A pessoa simplesmente fica rouca, né? E não acha causa. Vai no otorrino, faz os exames, então fez todo aquele primeiro nível de investigação, a gente tem que partir para a segunda etapa. Chakra laríngeo tem relação com o quê? Com a comunicação, com a materialização da sua verdade, né? Então o que bloqueia ele? É a mentira, mas não é a mentira para os outros, é a mentira para si mesmo, sobre si mesmo, né? Então é a falta de colocar aquilo para fora, né? Como é que a gente desbloqueia isso? A gente tem que entender qual é o fator-chave de bloqueio desse paciente para fazer com que ele consiga verbalizar aquilo, tá? Tem um outro exemplo muito pungente, até recente, paciente nosso, que vinha sofrendo com tosse crônica, aquele pigarro, aquela tossinha crônica, pigarro, sem febre, sem outros sintomas para refluxo, nada disso, 46 anos, masculino. Esse paciente, então, fez toda a investigação inicial, fez raio de tórax para tuberculose, fez endoscopia, jurava que ia ter um refluxo associado. E no fim, qual era a situação ali, né? A situação era uma sobrecarga de trabalho e, desta forma, esse paciente não conseguia verbalizar isso. O dia que ele falou isso, no dia seguinte, a tosse dele passou.
Da mesma forma, a gente pode considerar como estomatologia crônica cefaleias, dores epigástricas, dores articulares, como a gente já falou, dor na coluna, dificuldade de acuidade visual, sensação de pressão, opressão, taquicardia, síncope, desmaios. Então são várias doenças orgânicas em princípio, mas em que a gente não encontra a causa física, anatômica ou funcional. Tá? Diarreia, constipação, né? Tem até o nome síndrome do intestino irritável. Então a gente tem várias instâncias para entendimento. Quando aí a gente investigou o primeiro nível físico, investigou o segundo nível mental, da forma, pensamento e gatilhos, e a gente não encontra nada diretamente conectado com aquilo, a gente vai para o terceiro nível daí, que aí é o nível de conexão seu, consigo mesmo, interno, e conexão com o campo externo. A gente tá falando de campo eletromagnético, campo energético daí, certo? Quando é que isso vai acontecer? Quando as pessoas não têm consciência e percepção de que a gente tem uma frequência vibracional em volta da gente, os outros também têm, e a gente deixa o nosso campo aberto e a energia dos outros, mais densa, mais elevada, entra no campo, certo? E aí sim a gente tem situações onde esse paciente pode estar envolvido em um complexo, onde ele não seja o centro, mas o complexo do campo vizinho tá drenando a energia dele, tá? Então isso aí também acontece com uma certa frequência. Aqueles estados de fadiga crônica, burnout, aí eu posso ter tanto um fator de consumo energético interno quanto externo que tá me drenando, né? Uma situação externa. E aí a gente precisa acessar isso com o paciente, porque às vezes isso tá acontecendo na casa dele, né? O paciente mora ou tem um relacionamento abusivo, né? Tem um relacionamento complicado no trabalho, né? Tem algumas situações de soberba que tem que lidar, né? Tanto dele quanto dos outros, né? Tem algumas situações de inibição, né? De timidez e inibição que precisa quebrar, né? Então, aí a gente entra no terceiro nível de investigação. É mais transcendental, mas a gente consegue ter esse acesso se o paciente cliente for aberto a isso. E quando você estiver já conversando com eles a respeito disso, você vai ter o entendimento de que esse acesso vai ir ficando mais fácil. Por quê? Porque o inconsciente vai mandando pistas. Então, além dos sintomas, que já são o terceiro nível aí, né, de sinalização do inconsciente, os sonhos e sincronicidades também vão passar a ser percebidos por esse paciente. A gente orienta eles a isso, que eles compreendam isso, entendam isso, e aí a gente pode, inclusive, utilizar essas sincronicidades ou sonho, interpretação de sonho, para entender quais são as chaves de cura desse paciente. Porque o inconsciente aponta a direção, gente. Ele aponta a direção. Isso é fato, tá? Muito bem. Então, entendido esses níveis de investigação, a gente vai ter mais facilidade de acessar a raiz dos problemas para a gente conseguir aí, através de várias medidas terapêuticas, desde medicamentosa até a própria terapia, a interpretação de sonhos, o entendimento dos processos alquímicos e fases alquímicas que podem estar acontecendo ou que precisam acontecer com aquele paciente, que ele compreenda isso de uma maneira simbólica e aí pare de trazer isso para concretude, porque é isso que faz a gente sofrer muitas vezes, tá? Tem vezes que é necessário, mas a maioria das vezes isso gera mais sofrimento do que solução, tá? E para isso, esses pacientes, clientes, até a gente mesmo vai precisar de um guia, né? Para poder resolver isso. E essa é a proposta do Medicina Simbólica, justamente. Então, por isso, se você se interessou, acha que isso pode te ajudar, que pode te ajudar a melhorar teus diagnósticos, a agilizar teus diagnósticos, teus resultados com os pacientes, tanto terapêuticos quanto em outras instâncias, eu tenho um convite para te fazer. Pode ser que aqui seja o lugar para você, né? Então a gente organizou isso como? Em forma de um curso que já está gravado e disponível pela Eduz, né? Que é o Medicina Simbólica, o Guia Estrutural, onde eu detalho todas essas coisas para que a gente consiga chegar no âmago dessas questões, e as mentorias, que além do curso, tem sessões individuais de 1 hora cada uma, de vocês comigo, né, individual, aonde a gente vai discutir justamente essas arestas, tentar entender aonde que tá aquele gancho daquele paciente, como uma supervisão mesmo, tá? Então, se isso te interessou, clica abaixo aqui, entra nos detalhes para você compreender direitinho, e eu te espero desse lado daqui. Você vai ver que vai ampliar muito o teu nível de consciência e, consequentemente, melhorar muito o teu trabalho.